Santo Evangelho. E te pedimos que seja conosco, nos auxiliando para que tenhamos, Senhor, em nosso coração, uma terra propícia a receber as sementes dos teus ensinos. Ampara o nosso expositor dessa noite, ampara todos os tarefeiros dessa casa, Miramês, que nos ampara, que abre as suas portas virtuais para nos receber, e todas as tarefas, Senhor, que essa casa desempenha com muito amor, que o Senhor as abençoe. Abençoe também o lar de cada um daqueles que se ligam conosco nesse instante, abençoando as águas que estão dispostas para receber a fluidificação. Olha por todas as necessidades, recebe os pedidos, alivia as dores, Senhor, dá paz e esperança, e recordando as tuas palavras, como sempre o fazemos, vamos iniciar os nossos estudos desta noite. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Obrigado, Cristina, pela prece. E agora, então, convidamos o Rodrigo, né, para dar início à palestra de hoje. O tema será Sede Perfeitos. Rodrigo, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Ah, legal, legal, que bom. Primeiramente, boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Eu confesso que desde que começou a pandemia, essa é a primeira vez que eu faço uma palestra assim ao vivo. E ao mesmo tempo que eu estou bastante emocionado com essa possibilidade, eu estou muito encantado com o que está acontecendo aqui. Eu não sei se talvez seja uma percepção tardia, né? Uma vez que vocês já estão nessa atividade há algum tempo, mas é muito bonito perceber a doutrina, o conhecimento produzido na casa espírita chegando na casa dos espíritas, né? Cada um está na sua casa, né? E é muito bonito perceber isso acontecer. Então, eu agradeço pela oportunidade de falar para vocês e pela oportunidade de vivenciar essa experiência. Já começou muito especial para mim, assim. Obrigado mesmo, de verdade. Quando eu recebi o convite, eu fiquei super feliz, porque eu gosto muito de fazer esse tipo de atividade, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando no desafio que seria para mim, uma vez que eu sou um palestrante que gosto de dialogar com as pessoas, assim, eu gosto né, desse lugar da construção do conhecimento de uma forma coletiva, enfim. Então, aqueles que se sentirem à vontade para abrir as câmeras, fiquem à vontade, assim, inclusive é um incentivo para mim, assim, de conversar com vocês e ver as reações, né, acompanhar as carinhas de vocês, mas aqueles que não puderem ou não se sentirem à vontade, também, né, não é problema algum. De toda forma, essa experiência de falar, né, virtualmente, ela é muito especial, e aí eu até fiquei pensando assim, nossa, gente, com a possibilidade da internet, vocês podem chamar o palestrante que for do mundo, né? Pode ser um cara que está em outro país, aí vocês podem chamar justo eu, né? Eu fiquei super feliz e lisonjeado, obrigado, assim, né? Ainda até por estar pertinho, né? Estamos todos aqui em Contagem, não sei se todos que estão assistindo, né? Que tem esse alcance também que é muito legal, né? Você poder disponibilizar esse conhecimento para além das fronteiras da nossa cidade, né? Com licença, Rodrigo. Claro. Nós já tivemos pessoas ouvindo as palestras de Portugal. Olha que legal.
um ex-tarefeiro nosso que teve que ir para Portugal e assistiu de lá várias vezes. Hoje ele não entrou, mas de vez em quando entra. E tivemos palestrantes já fazendo numa distância de 400 quilômetros daqui. Desculpa a interrupção, mas eu não consegui deixar de te passar essa informação. Não, de forma alguma. Super bem-vindo. Eu vou aproveitar, porque pelo que ele colocou, Wagner, ele se sente à vontade na live estilo estudo. Então, ele pode ser interrompido durante a live, não é isso, Rodrigo? Por favor. Então, tá bom. E, ó, saudade, viu? Alegria ver você. Ok, então, na medida que forem surgindo as perguntas, eu já te interrompo e repasso a pergunta para você, ok? Legal. À vontade, gente, pode interromper, se eu vou ficar feliz, sinal que vocês estão acompanhando o raciocínio. E aí, só uma brincadeira, né? Na hora que ele falou, o tema é ser de perfeitos, seja bem-vindo, eu achei que ele ia falar, seja perfeito para mim, mas bom, eu tentarei ser o melhor que eu puder, e acho que é um pouco isso que nós vamos estudar hoje, assim, né? O significado dessa passagem do Evangelho. Bom, desculpa, claro. já teve uma pergunta aqui, a Olga Lima está perguntando o seguinte: oi, Rodrigo, não sei se estou certa, lembro de você na mocidade. E a pergunta: você vai tocar e cantar em sua palestra? Nossa, eu deve lembrar de mocidade, sim. Eu frequentei a mocidade do Miramês por muito tempo, e frequentei outras mocidades de Contagem, e sempre com um violãozinho debaixo do braço, sim. Mas hoje eu não programei uma música, não, sabe? Hoje eu programei outra coisa, assim, a gente vai ter um videozinho aí para contemplar as pessoas, e aí se alguém quiser, depois eu mando para vocês um link do CD do Verbo Diverso, que lá tem as músicas boas e bem tocadas. Eu acho que eu nem sei mais tocar violão, mas depois eu mando para vocês. Aliás, as coisas que eu for trazendo aqui, o que eu puder mandar link depois para vocês poderem ter, né, assim, tá gravado no estudo, mas enfim, depois vocês podem usar para outras circunstâncias. Bom, vamos lá, né? A passagem do Sede Perfeitos, ela faz parte do Sermão do Monte. E como a Cristina me adiantou, vocês estão estudando o Novo Testamento aí sequencialmente. Então, vocês devem ter pegado aí o que veio antes dessa passagem, e pegarão também o que vem depois dela. De toda forma, eu trouxe aqui para vocês, porque essa passagem especial, ela tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo dedicado a essa parte. Então, eu sempre penso na perspicácia do Kardec, né, em todo o processo da codificação, e também dos espíritos, né, que chamaram a atenção para determinados aspectos, que se você tem um capítulo dedicado a esse pedacinho do Sermão do Monte, significa que a gente tem que ficar atento a ele. Não que o Sermão do Monte, como um todo, né, é uma fala de Jesus, talvez das mais importantes, né? É um momento de ensino de Jesus muito importante. E eu acho que contextualizar esse momento também é muito importante. Então, eu vou trazer primeiro a passagem, e depois eu vou trazer para vocês o contexto. Então, a passagem no Evangelho, eu trouxe aqui o Novo Testamento, deixa eu pegar aqui, eu vou ler para vocês, tá? Deixa eu só achar aqui. Bom, eu vou pegar do versículo 43 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, tá? Versículo 43 diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim?
sede vós perfeito, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Bom, então essa é a passagem, né, que Jesus fala sobre essa questão do sede perfeitos. No Evangelho segundo o Espiritismo é uma outra tradução, mas bem próximo, né? Bem próximo do que ele apresenta aqui. Qual que é o contexto, né, no qual Jesus traz o Sermão do Monte como um todo? Né? Eu dei uma pesquisada a respeito, e o que a gente sabe é que as Escrituras, elas relatam que o Sermão do Monte ele acontece à beira do Mar da Galileia. Né? Aliás, uma boa parte das ações de Jesus durante, né, a sua missão, elas se deram nessa região. Eu até, depois vou mostrar para vocês uma foto do lugar, pra vocês verem que Jesus foi esperto de fazer por lá, porque o lugar era bonito para danar. A gente que é de Minas aqui, a gente ia ficar doido, que é cheio de água em volta, né? O lugar é muito bonito, assim. O Sermão do Monte, ele vai acontecer no momento em que Jesus ele faz uma viagem pela Galileia para celebrar uma festividade no primeiro ano ainda da missão dele, mais ou menos por volta de 31 a.C., ou depois de Cristo, que deve ser a Páscoa, né? Os estudiosos dizem que provavelmente foi na época da Páscoa. E aí, o que antecede o Sermão do Monte é uma situação em que Jesus ele é criticado por ter curado uma pessoa num dia de sábado. Pouco antes do Sermão do Monte acontece esse episódio em que Jesus, né, realiza uma cura num dia de sábado e ele é criticado por isso. Só que aí depois acontece esse episódio, Jesus ele vai para o monte para orar, ele fica um tempo orando, assim, refletindo sobre o ocorrido, né? Jesus, quando ele faz essas pausas assim, ele devia também aproveitar para resolver uns pepinos, assim, de governador do planeta Terra, né? Devia ser aquelas reuniões, os secretários chegar lá e falar assim, ó, Jesus, tem que resolver um problema lá no continente americano, está acontecendo não sei o que no plano espiritual aqui, e ele tendo que deliberar o que precisava ser resolvido, né? Mas ao mesmo tempo refletindo sobre os acontecidos. E logo depois desse episódio, ele inicia o Sermão do Monte, que é o momento em que Jesus faz uma análise dos ensinos do Velho Testamento e apresenta novas diretrizes a partir daquilo. Vocês podem ver que essa passagem já começa desse jeito. Ele começa a passagem falando de como era a orientação, né, até o momento, que era, né, de amar aqueles que nos amam e perseguir aqueles que nos odeiam. E aí Jesus vira e fala assim, olha, eu, porém, digo outra coisa. Então, é interessante pensar que acontece algo muito parecido com ele. Há uma crítica por ele fazer uma coisa que era condenada pelo Velho Testamento, ou seja, trabalhar no dia de sábado, né? O Sermão do Monte é um movimento exatamente para assim, olha, devia ser Jesus falando assim, gente, o Velho Testamento tem um monte de coisa boa, mas tem uns negócios que a gente precisa corrigir que está errado, que não faz mais sentido, fazia sentido naquela época, agora não faz mais sentido. E aí eu provoco uma reflexão para nós espíritas, que os ensinos de Jesus, eles são atemporais, né? O que Jesus ensinou, se a gente pegar o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus que estão nos 4 evangelhos, são ensinamentos que são atemporais, eles não se aplicam a um contexto, a uma época. É claro que, estudados à luz do contexto da época, eles ficam mais ricos ainda, mas eles são aplicáveis a qualquer época da humanidade. Já os ensinos que estão nos outros livros, tanto em todos os livros do Velho Testamento e nos livros do Novo Testamento, que não são os evangelhos, nas cartas de Paulo, né, a gente vai ter ensinos que são aplicáveis à época e que, se a gente for trazer para os tempos atuais, eles não vão funcionar muito bem, porque eles dizem respeito àquele contexto, né? São ensinos talvez até mais são ensinos mais próximos da nossa realidade material, né? Se você pegar lá, por exemplo, os livros do Velho Testamento, eles fazem orientações sobre
quando a mulher fica menstruada, ela tem que ficar isolada, né? Eles mandam a mulher ir para o alto da montanha e ficar lá durante um tempo. Isso não se aplica hoje em dia, mas não faz o menor sentido, né? Mas na época era uma questão que envolvia a higiene e tal, né? E havia uma justificativa para aquele tipo de orientação. Hoje em dia não faz sentido. Então nós não podemos levar os ensinos do Velho Testamento ao pé da letra, né? A gente tem que romper com isso, e Jesus, sendo o nosso guia e modelo, ele já mostra que isso é possível, que ele faz isso. Ele vira e fala assim, olha, esse ensino não tá legal, né? Não é por aí. Eu venho para trazer um novo ensinamento. E aí ele faz as colocações dele a respeito disso, né? E aí é interessante também pensar o seguinte, dentro dessa história do contexto. Jesus, quando ele vai para o monte, ele, depois que ele faz essa reflexão aí, e essas orações e tudo mais, ele define os 12 apóstolos, e depois ele faz o Sermão do Monte. Então, é quase como ele fala assim, olha, eu preciso ter multiplicadores dessa ideia que eu vou transmitir. Antes dele começar o Sermão do Monte, ele define né, os 12 apóstolos, e aí é muito legal que, ao definir os 12 apóstolos, ele também define, de uma certa forma, o perfil dos multiplicadores das ideias dele. Você pensa que talvez se ele não fizesse esse movimento, talvez a gente não tivesse os registros de Mateus, que teve esse cuidado, né, de registrar por escrito as ideias que Jesus apresentava, ou que ou mesmo a liderança do Pedro, ou outras características dos 12 apóstolos, né, que é muito, assim, eu já fiz um estudo sobre os apóstolos, e é muito interessante como eles têm personalidades muito peculiares, diferentes, e que se completam. E que mostra também a perspicácia de Jesus, assim, de chamar pessoas diferentes, com ideias diferentes, personalidades diferentes, né? E que seria essencial para que ele pudesse multiplicar os ensinos dele. Pensa só, gente, hoje em dia, com o advento da internet, a gente, né, tem um potencial de multiplicar muito grande, mas também não mesmo com ele, não é muito fácil, né, uma ideia viralizar. A gente não vai, por exemplo, lançar esse vídeo no YouTube aqui da palestra e amanhã, né, sei lá, o continente inteiro está sabendo sobre o que nós conversamos aqui hoje à noite. Não é assim que funciona, né? Só que as ideias de Jesus partiram para 12 pessoas e viralizaram no mundo, né? 2000 anos depois, a gente ainda conversa sobre as coisas que ele falou. Então, é claro, há um potencial na mensagem e há um potencial no multiplicador da mensagem, né? Eu tenho certeza que, tipo, o que eu estou falando aqui hoje não vai acontecer de amanhã ter gente aqui morrendo pelo que eu falei. Mas na época de Jesus teve, né? Então, há dois potenciais, na palavra, no emissor, né, e nos multiplicadores. Então, esse é outro elemento do contexto, né, que é importante a gente trazer. O outro elemento, acho que aí é uma curiosidade, que é a coisa do Mar da Galileia. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ver se vai dar certo aqui, tá? Deixa eu ver aqui se está aberto, né? Eu não estou vendo aqui. Ah, não é por aqui não. Uma janela. Ah, isso. Ó, vocês estão vendo um PowerPoint? Ainda não. Ah, entrou. Entrou? Agora. Tá. Ok. A imagem que eu queria trazer para vocês é essa daqui, ó. Essa é uma vista aérea do Mar da Galileia, que é onde acontece o Sermão do Monte. Né? No próximo slide aqui, a gente tem uma imagem de um dos lugares que pode ter sido, né, o monte onde Jesus fez o Sermão do Monte. Eu, né, pesquisei um pouco a respeito e não há 100% de certeza em que monte que foi a fala de Jesus.
Mas é bem emblemático o fato dele trazer esse novo ensinamento do alto de uma montanha, porque ele faz isso de uma certa forma, a gente pode, né, associar ao fato de Moisés ter trazido os 10 mandamentos também de um monte, né, do Monte Sinai. Então, é como se fosse... a gente pode fazer uma leitura como se fosse uma continuação da ideia do Velho Testamento sendo aprimorada agora num novo monte, que seria esse monte né, na beira do Mar da Galileia. Jesus, né, não dá nó cego, né? Então a gente pode também fazer essa leitura, né, dessa coisa do monte. E também existem essas leituras subjetivas, né, de que Jesus sobe ao monte, ou seja, ele se eleva, e aí os apóstolos vão até ele, né, eles se aproximam dessa elevação de Jesus quando ele vai proferir essas palavras. Eu acho que esse movimento ele é muito simbólico, assim, da gente se aproximar, né, vibratoriamente. Eu acho que esse movimento que a gente faz da prece inicial no estudo, ele também tem um pouco esse objetivo mesmo, né, da gente tentar entrar numa mesma vibração para que na hora que a gente esteja, né, escutando as palavras, ouvindo a palestra, a gente esteja vibrando numa mesma sintonia, né? Afinal de contas, a gente às vezes está trabalhando, às vezes a gente está estudando, a gente está fazendo uma outra coisa, e aí para a gente sair, eu costumo falar que a prece, na verdade, ela é uma ferramenta que nós podemos usar a todo momento na nossa vida, em qualquer atividade que a gente for fazer, para a gente se concentrar, para a gente direcionar o nosso foco. Então, eu tenho problema de concentração, não consigo me concentrar nas atividades que eu vou fazer. Faz uma prece antes de começar, é uma forma de você se concentrar, né? De você direcionar o seu foco para aquela atividade. Hoje em dia, isso é uma coisa, né, super necessária e difícil, porque o mundo é tão multi, né? É tudo tão rápido, né? Você começa a pesquisar uma coisa na internet, rapidinho tem trocentas outras coisas que aparecem para você. Quando você vê, você já perdeu o foco do que você estava fazendo, né? Então, a prece pode ser uma ferramenta nesse lugar de direcionar a nossa concentração. Então, façam prece, sempre, né? Nunca é demais. Bom, então, continuando aí sobre essa questão do contexto, aí a gente retoma a passagem em que Jesus, né, faz essa apresentação dessa fala do sede perfeitos, e que ela vem, né, antecipada por orientações muito práticas, porque quando Jesus fala sede perfeitos, ele está sintetizando a ideia que ele apresentou anteriormente. E qual é a ideia que ele apresentou anteriormente? Né, ele exemplificou como nós deveríamos amar, né? Amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam, porque aí ele ainda fala, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Né? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Aí ele conclui, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quando Jesus fala dessa perfeição, ele não está falando para a gente ser perfeito exatamente como Deus, né? Apesar dele falar no final, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele está falando dessa perfeição que antecede a fala dele, que é sobre o amor ao próximo, amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, né? É esse exercício de exercer o amor para além, né, daquilo que é confortável para nós. Então a fala de Jesus ela vai nessa direção. E aí é legal porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele faz uma análise, né, desse capítulo, dessa passagem do Sede Perfeitos, trazendo vários pontos de vista
que são importantes para a construção dessa perfeição que Jesus apresenta para nós. Então ele divide, né, o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, ele nos apresenta alguns temas, são 8 temas, né, que ele trabalha no capítulo, que são os caracteres da perfeição, e aí nesse capítulo ele cita a passagem de Jesus e faz um apanhado, e aí, eu não vou detalhar o capítulo todo, esmiuçar ele todo, para vocês também terem um trabalhinho de para casa para vocês. Eu vou só dar um gostinho do que fala cada capítulo, para vocês depois pesquisarem um pouco mais. Afinal de contas, essa diretriz, né, de sede perfeitos, na verdade, ela é muito imperativa e, ao mesmo tempo, é a meta da nossa evolução, né? A gente existe, a nossa existência, ela parte desse pressuposto. Então, eu acho que é importante a gente estudar com afinco essa temática, porque ela diz respeito a praticamente tudo que a gente faz na nossa existência, assim, né? É a busca pela perfeição, é a busca pela felicidade. Então, se a gente ainda não sabe quais os caminhos, né, qual o detalhamento, na verdade, quais as dicas apresentadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, vale a pena consultar lá o capítulo 17. Então, ele fala, né, ele apresenta a passagem, fala sobre os caracteres da perfeição, e logo depois ele traz a passagem do homem de bem, que é uma passagem, aliás, esse capítulo, na verdade, ele é um capítulo, assim, ele é um tesouro, assim, por isso que eu estou recomendando que vocês leiam, um capítulo muito curto também, dá para ler, assim, você senta, sei lá, meia horinha, você consegue ler ele todo. Ele é um capítulo recheado de passagens que vocês vão identificar, que vocês devem ter visto em várias palestras, assim, palestrante usa muito esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo, no item do homem de bem, ele apresenta o verdadeiro homem de bem. Que aí eu acho que é bem legal a gente ficar atento aos caracteres que ele apresenta, tá, gente? Os caracteres que ele apresenta são: o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, se a gente for lá nas leis morais, a gente tem essa lei de justiça, de amor e caridade, né, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo se perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que queria que fizesse a si mesmo. Então, nesse item, ele apresenta os caracteres do homem de bem que estão relativamente ligados a essa perfeição que Jesus apresenta lá no Sermão do Monte. Se atentem que são diretrizes que estão muito alcançáveis para nós. Quando a gente pensa em ser de perfeitos, parece às vezes uma coisa muito distante, né? Ou quando a gente até pensa, mas se o nosso guia e modelo é Jesus e ele nos recomenda que sejamos perfeitos, qual que é o nosso referencial de perfeição? É Jesus. Mas as dicas práticas que ele apresenta para nós são muito simples, né? Simples quando a gente lê, mas não tão simples quando a gente tem que fazer, né? Por exemplo, essa análise das nossas escolhas, das nossas atitudes, do nosso comportamento durante o dia, né, que é também uma recomendação que a gente tem lá no Livro dos Espíritos, né, quando acho que é a questão 919 que fala sobre isso, que eles falam do Sócrates e tal, né, é um exercício simples, porém difícil de ser incorporado na nossa rotina diária, né, eu acredito que seja difícil, porque eu acho difícil. Desculpa, só um minutinho, fechou aqui o meu guia aqui. Do lado aqui eu tenho minha colinha aqui para não me perder onde que eu tô, né? Bom, logo depois do homem de bem, nós temos o item dos bons espíritas.
Porque quando ele está falando do homem de bem, ele está falando do ser humano, né? De todos os seres humanos. Depois ele vai falar sobre o espírita, porque o homem de bem, ele, no que diz respeito ao homem de bem, a gente tem os elementos, né, que dizem que são comuns a qualquer ser humano, independente da religião. E aí, quando ele fala nesse item em que ele fala dos bons espíritos, é interessante a gente perceber que, ainda assim, ele vai na essência. Como Jesus fez, ele vai também na essência. Quando ele apresenta os caracteres dos bons espíritas, ele não traz elementos que são exclusivos dos espíritas. Ele não fala que o bom espírita é aquele que exerce a mediunidade com responsabilidade, ou é aquele que acredita na reencarnação com muita fé. Não, ele fala exatamente aquela passagem clássica que a gente sempre escuta. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações, suas más inclinações. Essa passagem clássica está lá no capítulo 17, no capítulo Sede Perfeitos. Ele faz outras, né, não é só isso que tem no capítulo, né, ele faz outras análises sobre o bom espírita. Mas é interessante pensar que a diferença do homem de bem para o bom espírita é zero. O bom espírita é um homem de bem, né? É um homem que vai buscar, né, a sua transformação moral através dos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. E é interessante porque quando a gente vê isso num capítulo em que fala sobre a perfeição, a gente entende que ela é uma perfeição relativa à nossa capacidade, a capacidade dos espíritos que habitam o nosso planeta, né? Que é um planeta de próprias expiações e tudo mais. Aí depois, nesse mesmo capítulo, ele traz a parábola do semeador, que é um exemplo muito interessante sobre o aproveitamento do ensino. Né? A parábola do semeador, todo mundo conhece, né? A parábola que conta sobre o semeador que estava a semear, a semente caiu em alguns solos que não eram próprios, até que ela caiu num solo que estava apto a receber a semente, e esse solo deu frutos, né? Prosperou. Então, a parábola do semeador, né, ele traz dentro do capítulo exatamente essa capacidade nossa de fazer bom proveito dos ensinamentos. E aí, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando nisso, assim, às vezes a nossa forma de perceber o conceito de perfeição não leva em consideração o tempo. A gente acha que a perfeição, e essa perfeição aí sim é a perfeição divina. Deus é perfeito sempre, sempre foi e sempre será. Mas nós somos criaturas. Jesus não chegou, ele não é perfeito desde que ele foi criado. Jesus atingiu a perfeição, né? E aí quando a gente relativiza a perfeição, a gente pode pensar que Jesus está em busca de outras perfeições. Ele é perfeito para nós, ele é uma referência de perfeição para nós, mas devem haver outras referências de perfeição para o Cristo, de espíritos que estão em outros patamares. Por exemplo, Jesus é o governador do planeta Terra. Mas será que existe um espírito que é governador do sistema solar? E que aí ele, né, já adquiriu outras capacidades que Jesus ainda está em busca de atingir? Talvez seja, né, por aí que aconteça o processo evolutivo dos espíritos crísticos, né? Isso não significa que Jesus não seja o nosso guia e modelo, até porque, né, o espírito mais evoluído que nós tivemos contato foi Jesus. Mas é pensar nesse processo evolutivo, assim, que ele é constante. E a perfeição divina é algo inatingível para nós, porque Deus, ele sempre foi perfeito. E nós estamos nos aperfeiçoando sempre, né? Bom, depois da parábola do semeador, vem a parte das instruções dos espíritos. E aí eles fazem as instruções, eles apresentam a ideia do dever. Só um minuto. Eles apresentam a ideia do dever, e aí o dever eles colocam, né? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro. E em seguida, para
para com os outros. O dever é a lei da vida. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, quando ele apresenta esse item do dever, né, os espíritos eles fazem uma colocação interessante, que é que esse dever, ele não é o dever imposto pelas nossas profissões ou pelas estruturas da vida humana, né, da vida terrena. É o dever que está ligado ao aspecto moral da vida. E, geralmente, há uma grande dificuldade nossa de cumprir com o nosso dever moral, porque, geralmente, ele entra em antagonismo com as atrações do mundo terreno, com os nossos interesses. Então, se a gente pegar, né, lá no começo, quando os espíritos propõem essa análise do nosso dia a dia, o dever vai estar nessa análise. Se a gente cumpriu o nosso dever moral ou se nós cedemos às condições da vida material. E isso é uma coisa que acontece com frequência, né? Frequentemente a gente se depara com situações em que a vida material fala mais alto do que a vida moral. E aí a gente precisa ter o discernimento, assim, a gente precisa saber distinguir, né, se a gente, qual caminho devemos seguir. É um exercício dificílimo, muitas vezes, porque as sutilezas, né, eu tenho, até uma coisa que eu vou falar um pouco mais à frente, mas eu acho que já cabe trazer agora, que nos dias atuais, até faço uma leitura da nossa evolução espiritual. Talvez a gente esteja vivendo um período de adolescência espiritual, né, essa transição para a fase adulta. E é interessante a gente pensar que há dúvida, há conflito, há incerteza, que são elementos característicos desse processo, né? Essa nossa incerteza, essa nossa dúvida de como agir, essa nossa, às vezes, impressão equivocada, que às vezes a gente se agarra a uma ideia que a gente entende como verdadeira e de repente a gente percebe que a gente estava enganado, mas aí vem o orgulho e o egoísmo e nos impedem de aceitar que a gente estava errado, né? Então, assim, é um período muito difícil para todos nós, né? Esse período no qual nós estamos vivendo. E é muito característico, porque isso acontece não é só no universo espírita, é no mundo inteiro, né? Hoje nós vivemos num mundo em que verdades chegam para nós a todo momento. E nós vivenciamos essa dificuldade de lidar com a verdade, porque a todo tempo ela é desmentida, ou ela é reforçada, e assim, isso nos mais diversos campos, gente. Eu gosto de brincar, às vezes eu falo isso com minha mãe, eu falo assim, mãe, você lembra como é que o ovo era o vilão da alimentação há uns anos atrás? Você ia no médico, o médico falava assim, colesterol tá alto, tem que parar de comer ovo. Hoje o ovo é o alimento mais completo que existe, né? Então, é isso, assim, a verdade do mundo, né, ela muda constantemente. Só que nós temos a essência. Por isso que eu acho que é tão importante a gente pensar nesse capítulo de Jesus e no Sermão do Monte, e nas falas de Jesus como um todo. Por quê? Porque elas são essenciais. Jesus não entra muito em detalhes, assim. Ele vai na essência. Então, se você está em dúvida, vai na essência. A essência vai te dar o caminho, né? O Kardec mesmo faz isso, quando ele coloca lá não lembro se é no Obras Póstumas. Aliás, o Kardec coloca isso em várias obras dele, né? Essa ideia de que, se em algum momento a evolução do conhecimento humano, né, da ciência, do mundo, confrontar alguma ideia apresentada pela doutrina espírita, que a gente confie na ciência, né, que a gente busque a informação científica, se for uma informação comprovada, né, que a gente busque essa informação comprovada e que a gente confronte as ideias, porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina que
prevê a evolução do ser humano. Né? O Kardec ele sabia que em alguns anos, né, décadas e séculos, novas informações chegariam. E o interessante é perceber que, se você pegar a essência da doutrina espírita, ela dá abertura para quase todos esses conhecimentos que a gente vem descobrindo ao longo dos anos, né? É impressionante como que outras obras complementares vieram trazendo outros assuntos que não foram abordados pelo Kardec. Um exemplo disso é o conteúdo sobre a arte espírita, né? Eu sou da área e eu gosto muito de trazer isso, assim. Se você pegar a codificação, existe informação sobre a arte e espiritismo, mas não é tão aprofundado. E hoje em dia a gente tem uma produção nesse campo acontecendo com maior intensidade. Se a gente fosse radical, né, a gente viria falar assim, não está na codificação, então não faz sentido. Não, vamos estudar, vamos pegar e vamos esmiuçar o conteúdo para a gente poder chegar em algum lugar com ele, né? Então, isso é muito legal na doutrina espírita, né? Essa possibilidade do conhecimento estar constantemente sendo construído por nós espíritas. E aí isso ainda faz dela mais... ela faz da doutrina algo mais congregador, né? Que é essa possibilidade do conhecimento espírita ser produzido por todos nós. O fato de nós estarmos aqui debatendo, né, uma temática é produção de conhecimento, né? Não quer dizer que isso aqui vai virar uma obra, mas a produção de conhecimento ela está acontecendo. A reflexão sobre o conteúdo que é ensinado na doutrina espírita, ela está constantemente sendo aprimorada, né? E não à toa que não param de sair livros, né? Toda hora sai um livro novo, sai uma ideia nova, um pensamento novo, tal. E nós temos que fazer isso. O processo é esse mesmo, gente. Saem os novos conhecimentos, a gente estuda, algumas coisas a gente incorpora, outras a gente fica horrorizado, outras a gente guarda um tempo para poder estudar mais um pouco e a gente ter um pouco mais de segurança para falar a respeito. E é isso aí, assim, né? Acho que esse é o que é o legal da doutrina espírita. Não tem nada que não possa ainda ser mais aprofundado e estudado. Tudo pode ser um pouco mais aprofundado à medida que nós conseguimos ter mais material e mais capacidade de estudar a fundo. Então, vou lá. Falei pra caramba aí e pedi o meu raciocínio aqui. Se alguém quiser aproveitar para interromper, eu tô caçando aqui na minha apresentação aqui. Ninguém interrompeu. Não, desculpa, eu demorei. Tá. Tem uma pergunta aqui da Cristina. Onde é mais difícil exercitar nossa prática, nosso esforço em buscar essa perfeição? Será no lar? Se sim, por quê? Olha, Cristina, eu acho... É minha opinião, tá, gente? Agora aqui é minha opinião. Não sei se tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala isso, não. A gente sabe, o Emmanuel fala muito disso, né? Que o lar é o lugar onde nós mais temos algo para trabalhar, mas eu acho que cada encarnação tem uma peculiaridade com relação, inclusive, ao lar. Quais são os nossos desafios? Porque muitos de nós, a gente tem aquelas figuras que reencarnam no nosso lar, que estão lá para aprender, tem outros que estão lá para ensinar, né? Tem outros que estão lá para aprender e para ensinar. Então, assim, para cada um é uma missão, né? Para cada um de nós é uma missão que nós temos para desempenhar dentro do lar. E, obviamente, existem as criaturas que têm isso já muito bem resolvido e já extrapolam, assim, vão para fora, assim. De toda forma, eu tenho para mim, e isso eu falo porque isso é uma coisa que acontece constantemente na minha vida, assim. Toda vez que eu começo a deixar um pouquinho de lado o lar, ele me puxa de volta. Quando eu começo a dar menos importância para a família, ela me puxa de volta, ela vira e fala assim, não, volta aqui.
Aí, assim, eu posso dizer que é porque eu tenho algo para aprender, ou porque eu tenho algo para ensinar? Não sei. Mas ela me puxa de volta. E a gente tem que saber fazer essas leituras, assim, porque quando a gente fala até de planejamento reencarnatório, a gente é muito impressionante como que a própria vida ela se apresenta para nós, né? Assim, na verdade, o nosso exercício é de percepção, é de fazer uma leitura das coisas que se apresentam para nós e falar assim, olha, isso está se apresentando para mim, tem algum motivo. Eu não posso simplesmente negar isso que está se apresentando para mim. E isso faz parte do nosso entendimento e percepção do nosso planejamento reencarnatório. Se você pegar o livro Os Mensageiros e vai vendo os capítulos lá, né, o André Luiz ele conversa com várias pessoas que reencarnaram, tinham uma missão, né, específica, e que alguns tiveram sucesso e outros fracassaram. O livro é basicamente isso, assim. E é impressionante, assim, porque quase todos os casos, a missão que a pessoa tinha que desempenhar em vida, ela estava ali já na mão dela. A pessoa só abriu mão, ou desistiu, ou achou que não deu conta, mas ou apareceu uma outra coisa que desviou o foco da pessoa, mas na maioria das vezes a missão se apresentou, assim. Então, porque às vezes a gente fica se perguntando, qual será que é a minha missão? Cara, se você ainda não percebeu, fique esperto, porque ela já está aí, sabe, assim, não vai acontecer uma reviravolta, claro, né, eu não posso se generalizar, mas, assim, muito difícil que aconteça uma reviravolta e fala assim, agora sim, essa é a sua missão, você estava de stand-by a sua encarnação inteira e agora chegou a sua missão. Não, sua missão ela já estava ali se apresentando de alguma forma, né, num lugar que você frequenta, ou em algum parente que você tem uma dificuldade, ou às vezes a casa espírita que você tem mais afinidade, né? Alguns elementos da sua vida já vão apresentando isso. Por isso que eu acho que, aí eu volto lá na prece que eu estava falando antes, né? Faz prece. Às vezes você está sem foco, por isso que você não conseguiu perceber ainda o seu dever, a sua missão, a sua virtude, que é o próximo ponto que os Espíritos falam no capítulo 17, né? Mas elas se apresentam assim. Não sei se respondi a pergunta, mas eu espero que eu tenha conseguido. E aí eu já dei o gancho para falar da virtude aqui, que é o próximo item desse capítulo 17. Eu estou aqui de olho no horário aqui. Então, a virtude, vou ler um pedacinho. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que a desornam e atenuam. Então, é interessante pensar que ele apresenta características, né, virtudes, que são características do homem de bem, mas ao mesmo tempo ele coloca, olha, infelizmente, né, existem também características nesses homens que fazem com que elas sejam atenuadas. Então, ele já aborda essa perfeição que ela é relativa à nossa condição. E nós temos ainda mais duas partes, né, que fazem parte, duas ou três, deixa eu ver aqui. Dever, virtude. Aí depois ele fala sobre os espíritos superiores e inferiores. Eu vou tentar ser mais sucinto para a gente conseguir dar conta do conteúdo todo, tá? Quando ele fala sobre sobre a questão da prova da superioridade, né, da autoridade e tal. Então, ele coloca isso como uma prova, né, apresenta isso como uma prova. Então, assim, o espírito que às vezes está numa condição de coordenar ou de ser um líder, né, de ser uma liderança e tal, isso também é uma aprovação. Né? A gente não pode fazer apenas uma leitura como superioridade espiritual. Às vezes é um processo pelo qual o indivíduo vai passar, e às vezes os liderados podem ser, às vezes, até mais evoluídos do que o líder, porque aquilo faz parte de uma aprovação também.
Então, a gente não pode associar a liderança única e exclusivamente como uma característica de um espírito que está mais próximo dessa perfeição relativa. Pode ser simplesmente parte de um processo. Depois ele fala sobre o homem no mundo, que aí é importante a gente pensar que a perfeição relativa, ela também se aplica aonde nós estamos. Ou seja, porque quando a gente começa a analisar as características do homem de bem, a gente começa a pensar assim, cara, mas no mundo ser perfeito é difícil demais. Porque tem tanta coisa que desvia o nosso foco, né? E aí, quando ele apresenta esse item, ele fala exatamente sobre isso. Fala assim, olha, se isolar do mundo, no sentido de buscar essa perfeição, não é a solução. Você precisa conseguir buscar essas virtudes, essas características do homem de bem, estando presente no mundo, vivendo as coisas que o mundo proporciona para você. Jesus não era assim? Jesus não ia na festa, Jesus não ia, Jesus ia na comemoração da Páscoa, ia no casamento do fulano de tal, jantava na casa do outro. Jesus era um cara super sociável. Lógico que ele tinha os momentos dele que ele se isolava para poder refletir, para poder deliberar. Tinha hora que ele falava assim, não, agora é só os apóstolos. Ah, não, agora eu vou para a multidão. Né? Então, Jesus era uma criatura super sociável. Assim, é muito legal que se a gente pegar a vida de Jesus, ele exemplifica tudo. Claro, ele estava numa condição muito... Para ele era fichinha fazer o que ele fazia. Para nós é difícil para danar. Mas se ele é nosso modelo, a gente tem que tentar, gente. Né? Nós temos que tentar. Nós não podemos simplesmente falar assim, é muito difícil, então eu não vou fazer nada a respeito disso. Né? A gente tem que tentar. Depois ele fala, né, os espíritos, nas instruções dos espíritos, eles falam sobre cuidar do corpo e do espírito. Então ele apresenta ainda mais essa outra necessidade que está associada à perfeição relativa à nossa condição, que é o fato de que, ao mesmo tempo que nós precisamos buscar os caracteres do homem de bem, nós também precisamos buscar essa perfeição em consonância com o cuidado com o nosso organismo físico, com a necessidade de cuidar do nosso aparelho físico, que é o meio pelo qual nós estamos percorrendo a nossa trajetória atual. Né? Então, é um instrumento que nós precisamos cuidar dele. Depois... Nossa, gente, será que vai dar tempo? Nossa, eu acho que eu vou ter que pular o vídeo. Nós temos ainda 8 minutos. Pois é, o vídeo, ele tem 5. Tá. Então eu tô querendo pular para a gente conseguir ter tempo, assim, mas eu queria que vocês assistissem. O vídeo, ele é uma animação, vou dar uma resumidinha aqui, tá? Sobre uma cegonha, talvez alguns já tenham visto. É uma cegonha que ela faz as entregas dos bebês que vão nascer. Aí são várias cegonhas, e os bebês, eles são produzidos por nuvens. Então, as nuvens geram os bebês, aí vem a cegonha, pega o bebezinho e leva lá para a família. E aí, tem uma nuvem, que assim, as nuvens fazem bebês muito fofinhos, né? Um ursinho, um bichinho bonitinho, não sei o quê. E aí tem uma nuvem que ela só produz os bichos feios que tem no mundo. O jacaré, o porco-espinho. E aí a pobre coitada da cegonha, ela passa um aperto danado para poder entregar esses bebezinhos. Porque ele, né, assim, é uma luta, assim, o jacaré tenta comer a cegonha, o porco-espinho, a hora que a cegonha põe as asas nela, fura a mãozinha da cegonha e tal, é um sofrimento danado. Depois, se vocês puderem assistir, acho que eu consigo, quer ver, mandar aqui o link no chat, que aí vocês podem assistir. Vou colocar aqui, ó. Então, o link está no chat aí para vocês verem. 5 minutos de duração. E é muito... Bom, e a análise que eu queria trazer para vocês desse vídeo é que ele resume bem, assim... Primeiro porque rola um bullying com a nuvem. Ela fica meio encabulada porque ela não consegue produzir bebês fofinhos como as amigas, mas a cegonha não desiste dela, sabe? A cegonha cumpre com o seu dever, sabe? E mesmo nas circunstâncias em que ela se encontra. Então, assim, eu acho que faz um link muito legal com o que nós estamos propondo aqui para vocês, porque
é essa perfeição relativa que a gente apresenta, né? É essa condição de exercer, de tentar buscar a perfeição apresentada por Jesus dentro das circunstâncias nas quais a gente se encontra. E aí, eu trago para vocês a questão 922 do Livro dos Espíritos, em que o Kardec pergunta o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. É uma conclusão que ele chega, né? A partir de outras perguntas. O que basta para a felicidade de um constitui, às vezes, a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí os espíritos respondem, que eu acho a resposta linda. Eles falam o seguinte, ó: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que legal a resposta dos espíritos. Porque, primeiro, quando ele fala da posse do necessário, ele dá a deixa para a nossa autoanálise, porque cada um sabe o que é necessário para si. As nossas necessidades, elas são específicas a nós mesmos, né? É lógico que existem elementos que são muito de ordem material, por exemplo, o alimento, né? A moradia, são elementos essenciais. Mas existem outras características, outros elementos da vida material que são específicos a cada um. Por exemplo, nosso amigo, que eu não sei o nome, que está apresentando, né, está como Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Wagner. O Wagner, ele tem um teclado. Isso é um problema? Não, é uma necessidade específica dele. Né? Tinha uma outra pessoa tocando violão antes no começo. Isso é... Mendes. O Mendes estava tocando violão. É a posse do necessário para ele. Então, existem algumas necessidades que são inerentes, são quase necessidades espirituais, né? Se a gente pensar a música, é uma necessidade espiritual, né? Para quem ouve e para quem toca. Então, a posse do necessário é um exercício de autoanálise. E é muito legal porque isso está exatamente pouco depois da questão 919, né? Em que os espíritos falam sobre o conhecimento de si mesmo. Olha que legal, associar o conhecimento de si mesmo a essa análise da felicidade material, que é a posse do necessário. Então, autoanálise, né, o conhecimento de si mesmo, é que vai nos permitir saber o que nós precisamos do ponto de vista material. E do ponto de vista espiritual, com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí, gente, o espiritismo vira a gente que é espírito fala assim: nossa, caralho, que legal. A fé no futuro tem, né, ela passa exatamente por elementos que são básicos da doutrina espírita, que é a continuidade da vida. Né, a vida após a morte. Como é que a gente vai ter fé no futuro se a gente não acredita nisso? É muito mais difícil, né? Então, a consciência tranquila, voltando lá no que o Kardec apresenta no começo do capítulo sobre o homem de bem. Aliás, o homem de bem não acho que é o homem de bem, que ele fala sobre esse exercício de autoanálise diária, né? A consciência tranquila, ela parte dessa autoanálise. Se a gente não faz ela diariamente, fica muito mais complicado. E a fé no futuro, né, nessa nossa possibilidade de acreditar em algo que vai além dessa vida momentânea nossa aqui. Agora, eu queria, antes da gente terminar, falta um minuto, propor uma reflexão para vocês que passa pelo seguinte. Eu estava estudando e tal, e aí eu fiquei pensando assim, muito no nosso momento atual também. Estava assistindo umas palestras na internet, e aí eu me deparei com uma palestra do Haroldo Dutra Dias, na qual ele fala sobre essa relativização da perfeição. Porque quando a gente analisa dentro do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos relativizam essa perfeição. Só que o Haroldo ele apresenta um pensamento da estratégia do mal, que é um negócio muito curioso.
até, né, alguns, sei lá, anos atrás ou séculos atrás, a estratégia do mal ela era basicamente se opor ao bem. Só que hoje em dia, até com essa maturidade espiritual que a gente vai alcançando aos poucos, né, essa maturidade espiritual ela também nos dá autonomia. É igual adolescente, né? A gente vai dando autonomia para o adolescente à medida que ele vai demonstrando que ele está amadurecendo, né? Isso acontece com a criança e tudo mais. Então, há uma estratégia do mal de, através dessa relativização da perfeição, buscar essa ideia equivocada que às vezes a gente pode ter com relação a essas autoanálises que nós fazemos das nossas escolhas, das nossas atitudes, da posse do que é necessário. Por quê? Porque é relativo. Então, por exemplo, quando eu viro e falo assim, então, se a posse do necessário ela é relativa a cada espírito, então se eu tiver, sei lá, 5 mansões, não, mas eu analisei e essa é a necessidade minha, eu preciso disso para ser feliz. Será que precisa mesmo? Será que eu não estou usando a relativização da perfeição para poder justificar, às vezes, escolhas que passam pelo egoísmo, pelo orgulho? Então, é uma estratégia muito sutil. Ela pega na sutileza. E aí, qual é a recomendação que a gente faz? Volte na essência. Então, quando a gente. Essa relativização da perfeição, ela é muito legal porque ela nos dá um consolo, né? E a doutrina espírita ela é consoladora. Mas nós temos que ter muito cuidado para a gente não usar essa relativização, que até a doutrina espírita propõe com uma certa frequência, para a gente deturpar aquilo que realmente é essencial para a nossa perfeição. Então, volta lá nos caracteres do homem de bem, a gente volta lá na virtude, a gente volta lá no dever, a gente volta lá na essência. Então, se há dúvida, volta na essência. E eu não vou falar mais, porque já deu o meu tempo aqui. Eu não sei nem se tem pergunta, né? Não, não tivemos mais perguntas. Alguns Yes. comentários, mas perguntas não. Eu comemoro pelo tempo, né? Mas, enfim, que bom que a gente conseguiu concluir. Eu agradeço muitíssimo e me coloco à disposição aí, depois alguém quiser que eu mande o PowerPoint para vocês terem, né, ou buscar outras referências. Eu basicamente fazia estudo no Evangelho, no Livro dos Espíritos e no Novo Testamento. E é Ok. isso. Muito obrigado, viu, gente? Tá joia. Nós que te agradecemos, Rodrigo, né? Deu para a gente sentir profundamente, né, o carinho com que você preparou esse estudo, né, o detalhamento, né, o aprofundamento. Te agradecemos muito e com certeza vamos te chamar novamente. Tá Obrigado. ok? Obrigado. Então agora, já seguindo para a nossa fase de encerramento, nós vamos pedir o Som Mendes para fazer para nós uma última música de harmonização e já pedir a ele que após essa música ele já possa fazer em favor de todos nós a prece final. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor Jesus,
irmão Miramês, nossos amigos espirituais que nos apoiam e sustentam. Agradecemos a oportunidade dessas palestras, desse estudo de hoje, dessas reflexões, e pedimos que fortaleça a nossa vontade para que nós possamos cada vez mais caminhar em direção ao caminho de ser cada vez melhores como homens de bem, homens no mundo. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos os familiares representados aqui nessa sala de reunião, e possa permanecer hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Mendes, pela música e pela prece. E eu já ia me esquecendo, gente, me desculpe. Tem ainda uns avisinhos rápidos aqui, né? Eu não vou me delongar, porque os avisos já estão lá no Palestra Online. O primeiro aviso é sobre as sugestões para os temas das reuniões públicas da segunda-feira, né? E eu já vi, tem bastante gente respondendo, então tá ok. Quem ainda quiser essa oportunidade pode buscar lá, né? E responder por lá também. A gente vai deixar aberto por uns 15 dias para que vocês possam dar esse retorno para nós. E o segundo aviso é sobre a festa julina, né, no dia 24 de julho, num sábado, né, onde nós teremos, né, as quitandas julinas e teremos a live, né? As quitandas encomendadas serão entregues no dia 24, de 15 às 16, e a nossa live julina, aí com música, vai ter até quadrilha, né? Vai ser às 18 horas aqui mesmo, no Google Meet, né? Uma live que vai ser muito legal, né? E aí os detalhes estão lá, né? Aqueles que quiserem e puderem fazer doações para que a fraternidade possa estar elaborando as quitandas, né? E vendendo, para que assim possa ser feita a manutenção da casa, né? Para que a gente possa também, com isso, ajudar as famílias com cestas básicas, etc. Então, fique à vontade, lá tem todos os detalhes para que vocês possam fazer isso por nós, ok? Então, aqui eu me despeço, lembrando que na segunda-feira agora estaremos novamente aqui, nesse mesmo horário, de 20 às 21. Fiquem com Deus. Até mais. Gostaria de dar um abraço virtual lá no nosso amigo Ribamar Lira, nosso irmão Lira, que está presente. Há quanto tempo que a gente não o vê, nós não nos encontramos.